Olá a todos, meu nome é Joana Prota, eu sou médica geneticista, eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês a respeito, né, das doenças genéticas, de como identificá-las, de como suspeitar de uma doença genética e, diante dessa suspeita, como fazer esse encaminhamento, esse referenciamento no contexto do SUS. Então, primeiramente, é importante lembrar que quando a gente fala de genética, o que vem na cabeça, né, de muita gente, não só do público leigo, mas também de vários profissionais de saúde que atuam na atenção básica, né, quando a gente fala de genética, muitas vezes, né, o que vem na cabeça das pessoas é algo relacionado à pesquisa, a laboratório, a experimentos, é algo mirabolante, né? Algo que realmente remete a uma experimentação científica. Para muita gente, a genética é sinônimo de reprodução assistida, né, de fertilização in vitro, né, de técnicas laboratoriais avançadas, de sequenciamento, né, do DNA. Tem muita gente que, quando fala, né, de genética, lembra de terapia gênica, de células-tronco, né, e de inovações tecnológicas de uma forma geral, né? Então, a genética ela vem sempre associada, né, a essa área de pesquisa e de novas tecnologias. Para alguns, né, já a genética já remete a alguma área mais próxima à medicina, né? Alguma área já assistencial da medicina, e aí já lembram de algumas doenças genéticas. Mas mesmo assim, isso não está muito claro, né, no inconsciente coletivo. Então, às vezes, quando a gente está conversando com alguém que atua na atenção básica, né, e se refere à doença genética, lembra mais especificamente, às vezes, de síndrome de Down, né, de uma deficiência, de uma malformação congênita, né, de um déficit intelectual. E a genética, né, às vezes, está representada, né, para essas pessoas por isso, né? Então, quando a gente fala de genética, às vezes lembra de algo herdado, de DNA, de proteína, mas é importante a gente lembrar, né, que a genética médica, há muito tempo, ela extrapolou esse contexto de pesquisa, ao qual ela estava inicialmente, né, restrita. E hoje ela representa, sim, uma área assistencial da medicina. Ela é uma especialidade médica reconhecida pelo convênio CFM-AMB, né, e ela presta assistência direta, né, aos pacientes, sim, né? Por mais que na atenção básica a genética pareça uma área, né, distante, né, pareça uma área que está mais associada ao laboratório e à pesquisa, é importante a gente lembrar que a genética médica, ela presta assistência na ponta aos pacientes também, né, e por mais distante que isso possa parecer da atenção básica. Então, a genética médica, né, ela trata especificamente de pacientes com doenças genéticas, né? E o que são essas doenças genéticas? São condições, né, determinadas geneticamente. Muitas doenças comuns, né, muitas doenças de alta prevalência, que vocês lidam diariamente na unidade básica de saúde, também são condições genéticas, são condições que são determinadas geneticamente, né? Que tem lá uma predisposição genética, uma alteração no material genético daquele indivíduo que predispõe ele a desenvolver essa doença, como é o caso da hipertensão arterial sistêmica, como é o caso da diabetes. Então, doenças genéticas, né, é um amplo conjunto de condições e o que une essas condições é justamente essa etiologia, essa causa genética, né? Então, o que reúne as doenças genéticas é justamente uma alteração no material genético dela, né, que define essa etiologia. E esse material genético pode ser um DNA, cromossomo, e por aí vai, né? Então, a gente sabe que muitas vezes
quando a gente fala de doença genética, a primeira coisa que vem em mente, né, de vários profissionais de saúde são os defeitos congênitos, né? Os quadros malformativos, as malformações, né? E aqui vale a pena lembrar que defeito congênito nada mais é do que uma alteração que está presente ao nascimento. Muitos defeitos congênitos, de fato, são genéticos, mas nem todos eles são genéticos e é importante aqui que se faça essa distinção. Por exemplo, né, uma ectrodactilia, faltou um dedo, uma polidactilia, um dedo a mais, uma cardiopatia congênita estrutural, é um defeito congênito, né? Um defeito que está presente ao nascimento, mas não necessariamente é uma alteração genética, né? Por exemplo, a microcefalia causada pelo Zika vírus, né? Então, a gente tem aí uma alteração teratogênica, um embrião, um feto que tem a sua constituição genética normal e ela foi afetada por um agente infeccioso teratogênico, né, que causou a microcefalia, né, que no processo de desenvolvimento daquele sistema nervoso central, aquela infecção devastou o sistema nervoso central e isso, né, se manifesta, né, pela microcefalia. Um outro agente teratógeno importante, o mais comum, né, o álcool, né, também temos o cigarro. Então, a gente tem que lembrar que muitos defeitos congênitos, de fato, são genéticos, mas que nem tudo que está presente ao nascimento, né, de fato, é genético. Essa distinção não precisa ser feita na unidade básica de saúde, isso pode ser feito, né, pelo geneticista, então é importante a gente referenciar, sim, os defeitos congênitos, né, a um geneticista. Outro erro comum que a gente ouve muito falar é assim: esse caso, né, não tem outros casos semelhantes na família, né? Nessa família não tem múltiplos afetados. Então, já que não existe recorrência familiar, esse caso não é genético, né? Isso também é um equívoco comum e a gente vê essas pessoas, esses indivíduos chegando, né, com essa ideia equivocada. Então, é importante a gente lembrar que parte das alterações genéticas elas cursam com recorrência familiar, sim, esse é um dado que reforça, né, para a gente a suspeita de uma doença genética, mas nem toda doença genética, ela vai ter essa recorrência, né? Ela vai se apresentar dessa forma. A gente tem condições determinadas geneticamente que ocorrem de forma isolada, né, que apareceu naquele indivíduo, que começou ali naquele indivíduo. Outro erro comum que a gente vê associado à doença genética é a questão da consanguinidade, né? Então, a gente vê vários colegas falando, mas esses pais não são primos, eles não têm um parentesco, então isso aí não deve ser da genética deles. Então, esse é um outro equívoco bastante comum, né, que a gente acaba presenciando na atenção básica, e a gente precisa lembrar que a consanguinidade, ela aumenta o risco da gente ter uma condição determinada geneticamente, mas ela não é uma necessidade, né? A gente não tem que ter consanguinidade para a gente ter uma condição determinada geneticamente. Outro equívoco importante é a questão de síndrome, né? A gente acha que toda síndrome é uma condição genética, como a gente conhece bem a síndrome de Down, não precisa, né, ser médico para reconhecer a síndrome de Down. Toda vez que a gente ouve falar num quadro sindrômico, a gente associa a uma doença genética, né? Ou ou o contrário, né? A gente acha que toda condição genética, né, é uma síndrome. E a gente tem que lembrar aqui que síndrome nada mais é do que um conjunto, né, de sinais e sintomas que tem um padrão recorrente e que lembra a gente, que remete a um determinado quadro, né?
Abortos de repetição ou infertilidade, né, também, né, comumente a gente pensa em algo genético e é para pensar mesmo, mas existem outras causas, né, de aborto de repetição e de infertilidade, causas infecciosas, autoimunes, mas a gente sempre acha, às vezes, é genético, né? É genético, teve um aborto, é genético. Pode ser genético, né? A gente precisa investigar os abortos de repetição, os casos de infertilidade, mas não necessariamente é genético. E outra confusão comum é que toda doença genética, né, é uma doença rara, ou que toda doença rara é uma doença genética. E a gente sabe que está muito em moda falar em doença rara, né, mas a gente tem que lembrar que o fato de ser raro ou de ser prevalente é um critério, né, somente de frequência populacional, e muitas doenças genéticas são raras, sim, mas algumas doenças raras não são genéticas, né? Várias doenças infecciosas são raras e não são genéticas. E algumas doenças genéticas são comuns, como anemia falciforme, né, como neurofibromatose. Então, a gente precisa, né, esclarecer esses equívocos aí, que são bastante comuns nos profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde, né? E aqui uma mocinha, né, com síndrome de Down, para a gente também desconstruir, né, a ideia de que a gente não entende nada, de que a gente não conhece, né, nenhuma síndrome genética. Não é verdade, né? Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeira, não precisa ser profissional de saúde para bater o olho nessa criança, né, e reconhecer esse padrão, né, de sinais, né, de sinais faciais, de sinais dismorfológicos, né? Pode ser um vizinho, pode ser um qualquer leigo, né? Olha para essa criança e reconhece esse diagnóstico de síndrome de Down, né? Então, é para a gente aproximar aí, a genética está mais próxima do que a gente imagina, né? E é importante realmente a gente ampliar esse conceito, né, de doenças genéticas. A gente conhece bem a síndrome de Down, mas, né, as doenças genéticas, elas têm uma diversidade ímpar, né, de acometimento. A gente tem doença genética, né, que é triada, né, no teste do pezinho, né, na triagem neonatal, são as doenças, os erros inatos do metabolismo, né, algumas doenças metabólicas tratáveis, né, que tem uma intervenção terapêutica que muda a evolução dessa doença, então vale a pena a gente detectar precocemente. A gente tem doença genética que vai se manifestar mais tardiamente, a gente tem doença genética que é muito mais funcional, que não tem uma alteração anatômica, estrutural, né, como é o caso da surdez, do déficit intelectual, do atraso de desenvolvimento, né, as doenças de manifestação mais tardia, como as doenças, né, neurológicas que afetam a marcha, como a ataxia, paraparesia, síndromes demenciais, né, são quadros neurológicos de início mais tardio. E, né, a gente tem doenças que têm um acometimento mais visceral, né, doenças renais, doenças que comprometem mais os ossos, como as displasias esqueléticas, doenças hematológicas que têm etiologia genética, né, doenças imunes, né, metabólicas, cutâneas e por aí vai. Então, a gente realmente, né, poderia passar horas aqui, né, bolando um rol de doenças genéticas, mas é importante a gente ampliar mesmo, né, o nosso conceito de doenças genéticas, né? Então, as doenças genéticas nada mais são do que condições determinadas geneticamente, ou seja, causadas por uma alteração no material genético daquele indivíduo, seja essa alteração herdada, né, dos genitores ou não. Essa alteração pode acontecer, né, sendo iniciada naquele indivíduo ali. Então, a gente tem doença genética de início na infância, de diagnóstico pré-natal, pós-natal,
doença genética que realmente ela tem seu início mais tardiamente, já na idade adulta, às vezes na adolescência. A gente tem, né, casos isolados de doença genética ou casos familiares, né, com recorrência. Elas podem acometer qualquer sistema, né, isoladamente, como doença renal policística, como, né, um coloboma, né, do ocular, ou ela pode acometer múltiplos sistemas, como é o caso de vários erros inatos do metabolismo, né? As doenças genéticas, elas podem ser, né, estruturais, a gente fala, elas podem alterar a morfologia de um órgão, como uma cardiopatia congênita estrutural, uma CIA, uma CIV, né, um pé torto congênito, ou, né, toda a morfologia daquele organismo, ela está preservada, mas o funcionamento não é adequado. Então, ela tem um acometimento mais disfuncional, né, que é o caso do atraso de desenvolvimento, né, do déficit intelectual, e aí a gente não tem tanto, às vezes, esse apelo morfológico, esse acometimento estético. Às vezes é um pouco mais difícil a gente identificar essas alterações que são mais disfuncionais, né? Na faixa etária pediátrica, é importante a gente, né, atentar para as alterações que são detectadas pelo teste do pezinho, né, pela triagem neonatal. Qualquer condição diagnosticada pela triagem neonatal tem indicação de ser referenciada ao geneticista, né? Tem que ir para outros especialistas? Tem sim, mas também, né, deve ir para o geneticista, né? Tirando o hipotiroidismo congênito, tá bom? Outros defeitos congênitos a gente tem que atentar para esse diagnóstico na faixa etária pediátrica. Nem todo defeito congênito a gente consegue diagnosticar no período pré-natal, né? Vários defeitos congênitos são diagnosticados mais tardiamente, e aí, às vezes, a unidade básica, né, consegue detectar isso e tem esse papel de referenciar, né, para os médicos geneticistas. E o grande carro-chefe, né, da genética médica são os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, atentar para isso. Esses são os casos que são mais negligenciados nas unidades básicas de saúde. Quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está se referindo, sobretudo, a atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, déficit intelectual e transtorno do espectro autista, né? Esse é o maior motivo de encaminhamento para a genética médica, e assim deve ser. Só que a gente nota que esses casos chegam muito tardiamente ao geneticista, né? Eles costumam ser bastante negligenciados nas unidades básicas de saúde. A gente espera muito, né, na unidade básica de saúde para a gente iniciar essa investigação do diagnóstico etiológico desses casos. Então, atentar para isso, né? Atentar também para alterações antropométricas, né? Baixa estatura, baixo peso, né? Alta estatura, macro, microcefalia, né? São sinais que devem motivar um encaminhamento ao médico geneticista, né? Epilepsia, crises convulsivas, são só exemplos, né? Mas a gente tem que atentar para essas alterações na faixa etária pediátrica. E por que a gente fala isso? Porque uma alteração maior, como a gente fala, um defeito congênito maior, como é o caso desse bebê que tem uma onfalocele, né, um defeito de parede abdominal, facilmente esse caso vai ser encaminhado ao geneticista na maternidade, né? É algo que grita aos olhos, algo que tem um apelo, né, importante. Da mesma forma, esse outro caso, né, de uma microanoftalmia. Esse caso, né, se não foi reconhecido no pré-natal, provavelmente, né, no período pós-natal imediato, a gente vai ter esse diagnóstico, pelo menos morfológico, né, de uma microanoftalmia, e esse caso, muito provavelmente, já na maternidade, vai ser encaminhado ao geneticista. Não são esses extremos, né, que a gente
que a gente não vê sendo encaminhado. A questão, né, são os casos mais sutis, né? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down que tinha apenas dismorfismos faciais menores e que isso não foi visto num primeiro momento na maternidade. Então, essa criança, ela só vai ser diagnosticada mais tardiamente, né? Se essa criança tivesse uma cardiopatia de diagnóstico pré-natal, muito provavelmente na maternidade essa criança, né, já teria sido referenciada ao geneticista. Mas às vezes essa criança não tem um defeito maior, né, uma cardiopatia estrutural. Às vezes, né, o que vai chamar a atenção são os sinais faciais, é o atraso, é a hipotonia, e isso só vai ser visto mais tardiamente. Então, esses casos é que a gente tem que redobrar, né, a nossa atenção na unidade básica de saúde. Por exemplo, os bebês hipotônicos, em geral, eles demoram a chegar no geneticista e no neuropediatra, né? Então, aquele bebê que é mais molinho, né, que não senta, que depois, né, que não anda e vai para físio às vezes, vai fazer uma estimulação, vai para fisiomotora, mas ninguém pensa que pode haver uma causa genética nessa hipotonia, né? Que a hipotonia é, né, o principal sinal, o sinal mais precoce de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, esses casos que não são muito dismórficos, que não têm um apelo estético importante, em geral, eles são negligenciados na atenção básica, né? Então, em geral, é aquele caso que a mãe fala, mas né, não segurou a cabeça, com 2, 3 meses, a gente esperou um pouquinho mais, aí deu 6 meses, a criança não tem sustento cervical, aí demora, né? Então, existe um tempo aí muito grande entre essa criança ser diagnosticada com hipotonia e essa criança chegar para a gente começar uma investigação diagnóstica. Então, o interessante é que ela seja estimulada precocemente e que a gente também consiga, né, iniciar essa investigação do diagnóstico etiológico, né, mais precocemente. Da mesma forma, né, as crianças com déficit intelectual, que a gente fala não sindrômico, né? Ou seja, aquelas crianças que não aprendem na escola, que têm uma alteração comportamental, mas que do ponto de vista de dismorfismos faciais não chamam atenção. Então, essas crianças, em geral, elas são mais negligenciadas nas unidades básicas de saúde, não só nas unidades básicas, mas na própria escola, né? Então, pela própria rede de ensino. São crianças, né, que passam anos até ter um diagnóstico, às vezes, de dificuldade de aprendizado, né, ou de déficit intelectual, né? E esse é um diagnóstico que, muito antes de ser médico, é um diagnóstico social, né? E essas crianças, mesmo que elas não sejam sindrômicas, né, o déficit intelectual por si só, ele deve ser referenciado ao geneticista, porque esse déficit intelectual, né, não sindrômico, esse atraso no desenvolvimento, mesmo não fazendo parte de um quadro sindrômico, ele pode ser sim determinado geneticamente, e é importante a gente fazer esse diagnóstico causal, esse diagnóstico genético. Às vezes, esse tipo de diagnóstico faz diferença para toda a família, né? Da mesma forma, os transtornos do espectro autista, né? É um diagnóstico comportamental que está muito em moda no momento e é importante que a gente referencie esses casos para o médico geneticista investigar. Não que a gente vai dizer que não tem um DESH, não é isso, a gente vai investigar a causa desse DESH, né? A gente vai em busca de um diagnóstico etiológico, causal. Então, é muito importante a gente atentar para isso, porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que como essa criança não chama atenção para um quadro sindrômico,
como se trata de um déficit intelectual, né, de uma deficiência isolada, uma deficiência intelectual, não é uma criança que a gente olha para ela e a gente pensa numa síndrome e a gente acha que não tem indicação de investigação. E isso é um grande equívoco. Muitas vezes, quando a gente, né, vai com um olhar mais aguçado, a gente até percebe alguns dismorfismos nessa criança, né? Como é o caso desse mocinho que tem as orelhas mais antivertidas, né? Que popularmente a gente chama, né, de orelhas em abano, mas são orelhas mais proeminentes e antivertidas. Esse tipo de sinal, né, pode direcionar a gente para um determinado quadro sindrômico. Né? A gente vê também, por exemplo, uma sindactilia aqui, né, entre o segundo e o terceiro artelho. Quem na unidade básica vai ficar olhando, né, o pezinho de um menino que tem um atraso? Muitas vezes a gente não tem esse tempo, né? A gente não se dá esse luxo, mas, né, tendo ou não tendo essas outras alterações, essas crianças que têm um atraso, que têm um déficit, né, que têm um transtorno comportamental, elas têm indicação, sim, de prosseguir a investigação com um geneticista, elas têm indicação, né, de serem referenciadas para uma avaliação genético-clínica. Por exemplo, né, essa criança que tem uma fissura labial, né? Essa criança muito provavelmente não vai passar despercebido e ela vai ser encaminhada, né, para um médico geneticista. Provavelmente porque ela tem uma indicação cirúrgica, ela vai ser internada num hospital para correção cirúrgica e nessa ocasião, mesmo que ela não tenha sido, né, referenciada na maternidade nem na unidade básica, na ocasião da correção da fissura, provavelmente ela vai ser encaminhada a um geneticista. Essa outra, né, que já não chama tanta atenção esteticamente, né, não grita aos nossos olhos, ela tem uma microtia, ela tem um apêndice, né, e às vezes isso passa despercebido, principalmente se esse cabelinho crescer, se ela continua com essa cara fofa e se ela tem um desenvolvimento normal, né? Mas pode ser que essa criança que tem a fissura, ela corrija essa fissura e ela evolua super bem, né? Pode ser que essa outra criança que tem uma microtia, ela não corrija essa microtia, né? Isso passe despercebido e ela tenha lá na frente um déficit intelectual, né? Pode ser que a criança da microtia tenha um quadro sindrômico associado a essa alteração, né, auricular, e pode ser que a criança da fissura, que chama muito mais atenção esteticamente, tenha uma fissura de forma isolada, né, não um quadro sindrômico. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com o que chama a atenção aos nossos olhos, porque o apelo estético, né, do quadro não diz tudo, não é a estética que define o prognóstico. Então, tem um defeito congênito, tem que encaminhar para um geneticista para a gente, né, prosseguir com essa investigação diagnóstica. Da mesma forma, né, essa mocinha bem conhecida, ela tem, né, um coloboma de íris, né, uma alteração, um defeito na íris dela, e esse tipo de defeito, né, ele pode acontecer de forma isolada, mas ele pode ocorrer também num contexto de um quadro sindrômico. Então, a gente só sabe se essa alteração ela é isolada ou ela é sindrômica se a gente investigar esse quadro. Então, a gente tem que atentar para os defeitos, mesmo defeitos que a gente pensa que são menores, né? Que não tem tanta repercussão para a vida daquele indivíduo. Mas, de repente, né, isso faz parte de um quadro maior e a gente está negligenciando esse diagnóstico. A gente falou bastante de criança, né? Porque realmente são a maioria, né, das condições genéticas a gente já vê, né, nessa idade, mas a gente tem que lembrar que várias condições determinadas geneticamente só vão se manifestar na idade adulta. Então, vamos ficar atentos à evolução atípica de doenças comuns. Isso pode, né, ser uma suspeita, ser uma pista para uma doença genética. A gente tem que lembrar também das condições neurodegenerativas,
né, as síndromes demenciais de início precoce, né, as ataxias, várias condições, né, neuromusculares que têm esse caráter progressivo, neurodegenerativo. Isso é determinado geneticamente. A gente tem que encaminhar para o neuro? Claro que tem. Esses casos devem seguir com o neurologista, mas esses casos também merecem a avaliação genética e muitas vezes a gente deixa de fazer aconselhamento genético dessa família porque a gente, né, negligencia essa avaliação, né, genética. Então, atentar para perda de aquisições ao longo da vida, né? Esses casos merecem também uma avaliação genético-clínica. Outros casos que a gente acaba muito também deixando de encaminhar são indivíduos com câncer em idade jovem, mulher com câncer de mama, com 30 anos, né, com 40 anos. Esses indivíduos têm que passar com um geneticista, a gente vai ter que dar uma olhada melhor, né, nessa história familiar, vamos ver se realmente é uma síndrome de câncer hereditário, se é uma síndrome de predisposição a câncer, pode ter outros familiares sob risco, é importante identificar esses casos, né? E a unidade básica tem um papel-chave aí, né, na identificação desses casos. Indivíduos com amenorreia primária, né, com falta de desenvolvimento puberal, muitas vezes estão na atenção básica, estão com GO, né, e não são encaminhados, né, para geneticista, para fazer um cariótipo. Então, é importante a gente, né, ter esse olhar, né, um pouco mais cuidadoso para as doenças que não são comuns, para evoluções incomuns, né? Indivíduos adultos com baixa estatura, muitas vezes não foram investigados na infância, né? Indivíduos adultos com quadros sindrômicos, com quadros dismórficos, né? Muitas vezes não foram investigados devidamente na infância, não tiveram oportunidade, ou isso de alguma forma foi negligenciado, ou a família não teve interesse, não teve condições, e aí na idade adulta, né, às vezes o próprio indivíduo tem interesse, ou algum outro familiar, né, assume esses cuidados e mostra esse interesse, né? Então, não é porque é adulto e não identificou, não investigou na infância, que não tem mais indicação de investigar. Não, a gente também lida com adultos e também, né, investiga adultos, não é só criança. Lembrar que a gente não vai ter sempre aquele quadro de livro, né, uma criança com uma microcefalia extrema, né, um indivíduo com uma displasia ectodérmica com alopécia, com um indivíduo, né, com um hábito marfanoide, nem todos os casos vão ser esses casos de livro, né? Então, a gente tem que estar atento, às vezes, a essas sutilezas e, na dúvida, encaminhe, né? Encaminhe, porque esses casos estão subdiagnosticados na unidade básica de saúde, né? Então, redobrar a atenção, claro, para recém-nascidos, lactentes e crianças, não só para alterações da morfogênese, não só para alterações estruturais, arquiteturais, morfológicas, mas para questões funcionais, de como essa criança se comporta, de como é o desenvolvimento dessa criança, o ganho de peso, né? Olhar questões antropométricas, tudo isso é importante, e não esquecer, né, de que adolescentes e adultos podem ter doenças genéticas, de que existem doenças genéticas, né, de manifestação tardia. A gente tem que aumentar, né, o nosso nível de suspeição de doenças genéticas nas unidades básicas de saúde, porque a gente sabe, né, que existe muito subdiagnóstico dessas doenças, né, e que elas chegam muito tardiamente ao geneticista. E, na dúvida, encaminhe para avaliação genético-clínica, porque o máximo que vai acontecer é chegar para avaliação genético-clínica, o geneticista avaliar e dizer que aquele indivíduo não tem indicação de estar ali e devolver para a unidade básica de saúde. Então, na dúvida, vale a pena encaminhar. E esse encaminhamento ao geneticista, né? Aqui vale ressaltar que qualquer profissional de saúde, né, está apto,
pode e deve fazer o encaminhamento, né, para o geneticista, aos centros, né, de referência. Então, é importante a gente não limitar esse encaminhamento ao médico, né, ao pediatra, ao neurologista, ao médico da família. Então, qualquer profissional de saúde está apto. Muitas vezes a gente recebe encaminhamento da fono, que acompanha o paciente, da físio, que acompanha, da enfermeira, que conhece melhor aquela família e que suspeitou de que ali tem uma doença genética. Então, qualquer profissional de saúde pode encaminhar esse indivíduo ao geneticista. Pode ser um dentista que notou, que tem uma dentinogênese imperfeita, que tem os dentes cônicos, tem uma alteração no esmalte dentário, tem algo errado aqui. Então, pode encaminhar, né, um físio, uma fono, uma psicóloga, às vezes, que detecta algum padrão comportamental de uma síndrome específica, pode encaminhar também. Então, a gente não precisa restringir ao médico, né, da família, não precisa restringir ao especialista, não é só o neuropediatra que pode encaminhar o geneticista, né, qualquer profissional de saúde está apto e deve, né, encaminhar os casos suspeitos, né, ao geneticista. E aí, o que que faz, né, esse médico geneticista, uma vez que esse caso chega do outro lado? Então, primeiro, a gente faz o acolhimento, né, dessa família. Primeiro, a gente realmente acolhe aquele indivíduo, aquela família, que geralmente chega numa situação, né, mais sensível, né, é um quadro que geralmente é inesperado. Esses indivíduos, essas famílias e esses cuidadores vivem, né, verdadeiras sagas em busca de um diagnóstico. Então, a gente tem que se sensibilizar com isso, né? Esses indivíduos, eles vivenciam verdadeiras odisseias diagnósticas, né, em busca de uma resposta para aquele quadro inexplicado. Então, muito antes, né, de uma assistência médica, né, ou já faz parte dessa assistência esse acolhimento, né, dessa dor, desse indivíduo que chega, né, sem saber do que se trata, sem saber o que fez, o que deixou de fazer. Então, realmente, são famílias muito sofridas, né? São mães, em geral, que carregam um fardo muito pesado e que estão há tempos peregrinando por vários centros de saúde, né? Sendo negligenciadas pelo sistema e que, enfim, chegam, né, diante de um médico geneticista e elas precisam, antes de tudo, né, essas famílias e esses indivíduos, né, ser acolhidos. Então, essa, né, é, sem dúvida, a primeira assistência que a gente presta a esses indivíduos, e em seguida a gente vai pensar numa estratégia diagnóstica, né? E quando a gente fala em diagnóstico aqui do ponto de vista genético, a gente está falando de diagnóstico etiológico, de diagnóstico causal, né? Às vezes chega com uma cardiopatia e um atraso de desenvolvimento. Então, eu sei que ele tem esses dois diagnósticos, mas eu não sei o que causou isso. Então, é em busca desse diagnóstico etiológico, desse diagnóstico causal, dessa resposta, né, que a gente está ali e inicia essa investigação. Muitas vezes a gente vira essa criança do avesso, a gente lança a mão de métodos de diagnóstico e a gente não chega nesse diagnóstico etiológico. Existem limitações ainda em relação a esse diagnóstico, em relação a esses métodos, mas a gente ainda assim pode prestar esclarecimentos a respeito do quadro, né? Muitas vezes essas famílias chegam com muita culpa, né, achando que fizeram alguma coisa para aquela criança ter nascido daquele jeito. Então, muitas vezes, só o fato da gente conversar a respeito daquele quadro, né, explicar, né, o que é uma alteração genética, que provavelmente é algo determinado geneticamente, muitas vezes você já tira um fardo, uma ansiedade enorme, né, desses pais. Então, mesmo sem a gente chegar num diagnóstico etiológico específico, é importante, né, sair ao geneticista no sentido de prestar alguns esclarecimentos, né? A gente, depois, né, que chega o diagnóstico ou não, a gente realmente faz acompanhamento, né, vamos vendo como essa criança evolui,
né? A gente faz algumas orientações terapêuticas, eu sei que muitos colegas pensam que, essas doenças genéticas não são tratáveis. Realmente, a maioria das doenças genéticas não são tratáveis, a gente tem, sim, uma dezena de condições, né, metabólicas que a gente tem reposição enzimática, tem um tratamento específico, mas a grande maioria não tem um tratamento específico. Isso não significa que a gente não fale de orientações terapêuticas, a gente tem, sim, às vezes, condutas antecipatórias para alguns diagnósticos, a gente tem, sim, orientações, né, de reabilitação, a gente tem, sim, né, algumas orientações terapêuticas que a gente pode, né, direcionar aquele indivíduo para uma determinada terapia ou outra, fazer encaminhamentos, né, porque a gente sabe que um determinado quadro vai precisar de tal e tal especialista. Então, nesse sentido, não adianta a gente generalizar e dizer, não tem tratamento. Tem. Agora, não tem um tratamento curativo, não tem um tratamento específico, mas a gente tem, sim, orientações terapêuticas a serem dadas para os indivíduos, né, com um diagnóstico etiológico específico ou sem um diagnóstico, né? Essa ida ao geneticista, ela também é importante, né, em termos de aconselhamento genético, que é todo esse processo de comunicação, não só com o indivíduo, mas com a família, né? Então, o aconselhamento genético começa à medida que a gente está prestando esclarecimento ali a respeito daquele diagnóstico, daquele quadro clínico, não, o aconselhamento genético, muitas vezes, ele não está, às vezes, direcionado para o propósito, para o indivíduo acometido, né? Às vezes esse indivíduo tem uma limitação em termos de entendimento, mas o restante da família se beneficia, né? E também é importante essa ida ao geneticista para a gente identificar outros familiares que estão sob risco da mesma condição, ou que pensam que estão e, na verdade, não estão. Então, existem as duas situações aí, é importante a gente amenizar, né, isso. Aqui vale a pena lembrar que o aconselhamento genético, né, ele não deve ser diretivo. Então, eu sei que muitas vezes, né, quem está na unidade básica de saúde tem a expectativa de que quando aquela família, aquela mãe, chegue com uma criança, né, na frente de um geneticista, que o pessoal da genética diga para aquela mãe, para aquela família, que aquela família não pode mais ter filhos. Isso não é feito, não é isso o aconselhamento genético. A gente não direciona nesse sentido, né? A gente conversa a respeito do risco de recorrência, de ter, né, outra criança com o mesmo diagnóstico. A gente conversa sobre essa possibilidade, né? Se essa família decide ou não, né, engravidar novamente, essa decisão é da família, é da mãe, é do pai, é uma decisão dos genitores. Então, isso é importante que fique bem claro. A gente sabe, né, que alguns colegas têm essa tendência de direcionar esse aconselhamento genético em termos reprodutivos, mas, né, não é o recomendado, né? O aconselhamento genético não deve ser diretivo nesse sentido, que fique, né, bem claro aqui. E onde vocês encontram, né, os médicos geneticistas? A gente tem geneticista trabalhando em ambulatórios, em consultórios, em hospitais terciários, nas próprias maternidades, né, inseridos em equipes multidisciplinares e em laboratórios. No SUS, né, no SUS, pensando especificamente, né, na saúde pública, né, a genética como área assistencial, ela realmente é algo mais recente, né? Ela estava bem restrita, né, a hospitais universitários, a PAS e outras ONGs que prestavam assistência, né, na genética médica. A partir de 2014, o Ministério instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, né? É uma política pública, né, que visa prestar assistência a essas pessoas, né, com doenças raras, dentre essas
pessoas com doenças raras, pessoas com doenças genéticas, e aí foram estabelecidos vários centros e serviços de referência, né, ao longo do país, e é para esses centros, né, que no contexto do SUS, esses indivíduos devem ser referenciados, né? Então, de acordo com a Diretoria Regional de Saúde, com a DRS de cada UBS, esse encaminhamento tem que ser direcionado para um centro ou para um serviço de referência, né? Lembrando que muitas vezes esses centros de referência, né, não são, né, no município desse indivíduo, nem são, às vezes, nem no estado desse indivíduo, então, várias vezes a gente precisa lançar mão do TFD, né, para avaliação e para seguir com a investigação diagnóstica desses indivíduos, né? Dá mais trabalho, mais papel para a gente preencher? Sim, mas a gente não deve, né, deixar de prestar essa assistência porque, né, é mais difícil, né? A gente sabe que não é fácil, né, ter acesso a esses centros e serviços de referência, né? A política veio como um marco teórico, né, mas em termos práticos, né, na realidade da prática clínica, a gente ainda tem, sim, muita dificuldade, né, de chegar até esses centros, né? Então, a gente precisa, sim, melhorar bastante, né, a assistência em genética no SUS, mas, né, a gente tem que insistir. O que deve conter, né? Basicamente, um encaminhamento ao geneticista. O que é interessante, né, que tem, além da identificação? É importante, né, que esteja claro o motivo do encaminhamento, né, que alteração é essa que foi vista ali na unidade básica, né, que está motivando, né, esse pedido de avaliação. Se você souber início de manifestação dos sintomas, quando que detectou essa alteração, foi no pré-natal, foi ao longo do desenvolvimento, foi na primeira infância, foi um pouco mais tardiamente, isso faz diferença, né, para a gente. Se já tiver algum antecedente pessoal, se resgatar dados de pré-natal para a gente é importante, né? Não só de pré-natal, mas ali, né, toda a fase perinatal, né, pré-parto e pós-parto imediato, para a gente é importante, né? Porque às vezes existem intercorrências neonatais ali que podem comprometer o desenvolvimento, né? Então a gente olha de uma forma ou de outra, dá alguns descontos dependendo, né, de como que foi, né, esse período de vida. Então, se tiver esses dados, para a gente facilita. Algo que a unidade básica pode, né, já ajudar a gente é com a história familiar, né, já ir resgatando essa história que muitas vezes a mãe, né, não sabe informar bem, mas às vezes ela é capaz de contactar um parente, né, uma avó, uma tia mais velha e consegue montar melhor essa história familiar, se tem consanguinidade, se tem recorrências, se tem casos, né, parecidos. Então, tudo isso é importante e na unidade básica, né, vocês já podem atentar para isso, porque às vezes chega muito cru o caso, né, para o geneticista. Então, seria importante já lembrar, né, de tentar ir construindo essa história familiar e não precisa, né, ficar preocupado com uma hipótese diagnóstica específica, né? Não cabe a quem está na unidade básica de saúde, né, fazer essa hipótese diagnóstica específica. Não precisa. A gente, né, se tiver resumo dos achados, já facilita muito para a gente e não precisa se preocupar em botar síndrome de Wolff-Rich-Horn, síndrome de Williams-Barre, não precisa se preocupar com os nomes complicados, com os epônimos, né? O que precisa, de fato, é um motivo do encaminhamento de forma clara, se possível, antecedentes pessoais com dados, né, perinatais e uma história familiar aí já resgatada, né? Muito cuidado com os termos pejorativos, que muitas vezes a gente, né, registra nos encaminhamentos. Então, termos do tipo criança retardada, né?
face mongoloide. Então, muito cuidado com esses termos pejorativos, com a estigmatização, esses encaminhamentos, né, ficam como documento no prontuário, né, e não deixa, né, de ser uma forma de violência. Então, cuidado na descrição, né, desses encaminhamentos, né, evitar esse tipo de termo, né, mais pejorativo, que a gente ainda vê muito hoje em dia. Lembrar, né, que às vezes a gente tem formulários de referência específico e que toda referência, né, implica numa contra-referência. Então, a gente espera, né, que, da mesma forma que a unidade básica registra essa referência para que o indivíduo chegue, né, ao geneticista, o geneticista devolva com uma contra-referência, né, com um relatório, com um breve resumo do caso, com um laudo, mas com algo que dê a sua impressão a respeito daquele indivíduo, mesmo na ausência de um diagnóstico etiológico, que às vezes num primeiro momento a gente não vai ter. Então é importante, sim, né, ter essa contra-referência, né, oficializada, registrada. E aqui, né, fica então algumas dicas para quem está na unidade básica, né, de não retardar, né, as propostas terapêuticas. Então, essa história de não chegar num diagnóstico etiológico, muitas vezes a gente não chega, muitas vezes é uma limitação nossa, né, digo, da medicina. Então, muitas vezes a gente não consegue chegar a um diagnóstico etiológico, genético, né, causal, mas a gente tem um diagnóstico funcional do déficit, a gente tem um diagnóstico morfológico da cardiopatia, da fissura, seja lá o que for, ou às vezes a gente tem um diagnóstico sindrômico. Então, muitas vezes, quem está na unidade básica fica esperando, né, por um diagnóstico causal, um diagnóstico genético, e esse diagnóstico não chega. Então, é importante não retardar essas terapias de apoio, seja fisiomotora, respiratória, fono, TO. Então, o que tiver indicação de ser feito, tem que ser feito independente do estabelecimento do diagnóstico etiológico, e isso tem que ficar muito claro, porque isso acontece muito na prática, né? Então, é um caso que fica esperando o estabelecimento de um diagnóstico para encaminhar para a fisioterapia. Ah, está esperando saber o que tem para começar a fono. Ora, se tem um atraso de fala, tem que começar a fono. A investigação diagnóstica ela vai correr em paralelo. Se tem uma dificuldade de aprendizado, precisa do apoio psicopedagógico. O diagnóstico, a investigação diagnóstica, do ponto de vista genético, ela vai correr em paralelo. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Se precisa de um tratamento cirúrgico, é uma cardiopatia, é um pé torto, é uma displasia congênita de quadril, precisa ser feito o tratamento cirúrgico. A gente não necessariamente tem que esperar um diagnóstico etiológico. Se precisa de um tratamento odontológico, que seja, mas a gente não pode retardar, né, a terapêutica desses indivíduos. Outra coisa que a gente não deve fazer na atenção básica, e eu sei que isso é feito, a gente ouve e a gente, né, escuta o relato dos pacientes, né, do outro lado. Então, quem está na atenção básica não precisa se preocupar em fazer o aconselhamento genético. A gente sabe que isso é dito. Ah, você não pode mais ter filho. Ou, ah, é muito perigoso você ter outro filho agora. Ora, né? Isso não cabe a quem está na atenção básica entrar nesse mérito, né? Ou falar para a própria pessoa que tem um problema. Você nunca vai poder ter filho. Às vezes é uma criança, às vezes é um adolescente que cresce com esse fardo desnecessariamente, quando a decisão é do próprio indivíduo. Então, muito cuidado com esse tipo de fala, com querer estabelecer risco de recorrência, né? A gente ouve muitas vezes, né, um colega mesmo, médico, fala, ah, então essa família toda tem problema. Né? Pera lá, não é bem assim, né?
Então, cuidado com o que é dito, né? Cuidado para não reforçar essa estigmatização que esses indivíduos já sofrem, né? Cuidado com a história dos mitos, né? Quantas vezes a gente não ouve, né, a mãe dizer, ai, né, foi o dinheiro que estava dentro do seio, ou eu passei muita vontade, eu passei muito nervoso e por isso que nasceu desse jeito. Então, muito cuidado para não reforçar esse tipo de, né, de narrativa equivocada, né? Então, outra coisa que os colegas falam muito e que depois, né, pagam a língua é isso. Essa criança nunca vai andar, essa criança nunca vai falar, né? Essa criança não tem sobrevida. E às vezes a gente nem sabe o diagnóstico, a gente nem começou as terapias de apoio. Então, muita calma, né, na hora de falar algo que a gente, né, não está bem estabelecido. E esse tipo de coisa é falada, né, na unidade básica. Então, essas famílias, elas ouvem muitas bobagens e a gente precisa, às vezes, desconstruir isso, que é muito mais difícil depois. Então, cuidado, né, repensar, medir as palavras na hora que for fazer alguma colocação para um indivíduo que tem um problema genético, né? Outra coisa que a gente ouve muito dos colegas é: não vale a pena encaminhar para a genética, porque se for uma doença genética, não tem mesmo o que fazer. Isso não é verdade, a gente já conversou. Existem, sim, conduta antecipatória, existe proposta terapêutica, sim, para várias condições determinadas geneticamente, e existe, né, o próprio aconselhamento genético, né, só você chegar, às vezes, a um diagnóstico, você já melhora muito a qualidade de vida daquele indivíduo, né, daquela família, dos cuidadores. Então, é importante, sim, e o próprio diagnóstico, por si só, tem seu valor. Então, não é porque uma doença não tem um tratamento específico que ela não é digna de ser diagnosticada. Isso também tem que ficar, né, bem claro. Cuidado com a indicação e a interpretação de teste genético. Às vezes a gente vê um teste genético negativo e a gente já assume, então não tem doença genética. E não é por aí, né? Todo teste tem sua limitação. Alguns testes pegam alguns tipos de alteração genética, outros pegam outros. Então, a gente não precisa se meter, né, a interpretar os testes que a gente não conhece, né? Outra coisa, negar assistência na unidade básica de saúde. Esse indivíduo tem uma doença rara, então ele que vai se tratar no HC da USP, no HC da Unicamp, não é por aí, né? Os indivíduos com síndrome de Down têm infecção urinária, né? Os indivíduos com síndrome do X frágil têm um quadro gripal, e eles, né, podem sim ser tratados, serem acolhidos nas unidades básicas de saúde. E a gente vê isso sendo negado, né, com frequência. Então, acho que a unidade básica tem que repensar e acolher, né, mais esses indivíduos, porque como a gente não conhece, né, a gente tende a se esquivar. E a gente precisa realmente, né, abraçar essa causa. Eles já são muito negligenciados pelo sistema, eles já são estigmatizados, né? Então, o que a gente deve fazer, né, na UBS? Suspeitou, faz o encaminhamento. Lembrar que existe muito subdiagnóstico e existe muito atraso nesse diagnóstico, né? Cuidado, não é só, né, aquilo que é apelativo esteticamente, né, que é genético. Então, olha direitinho a evolução, atenção para os adultos, né? E encaminhe, na dúvida, encaminhe, né? Lembrar que existe sim uma dificuldade de acesso, é real, não é fácil chegar a um centro de referência, a um serviço de referência, não é fácil chegar a um geneticista no SUS. Esse pessoal, né, passa muito perrengue, é difícil, mas a gente precisa insistir, precisa apoiar, né, e ajudar, porque nem sempre é fácil esse caminho via DRS, às vezes é difícil. E a gente precisa, né, ajudar essas pessoas com doenças raras, né, tanto no seu empoderamento, né, encaminhando para a associação também de pais e cuidadores, que muitas vezes ajudam na aceitação, né, daquele diagnóstico,
E é dessa forma, acolhendo, encaminhando, identificando, né, que a gente vai, né, trabalhar junto para fortalecer a genética no SUS. E é isso, obrigada, estou à disposição para eventuais esclarecimentos, né, no e-mail joana.prota@einstein.br. Obrigada.